entusiastas de uma nova revelação. Pesquisas, encontros, conversas, personagens históricos. Detalhes sobre a vida particular de Kardec e seu trabalho incansável. Na indispensável companhia de sua querida Gabi, nesta obra de Léa Caruso pelo Espírito Ivone, conheceremos algumas dificuldades enfrentadas pelo codificador. As perseguições, seus problemas de saúde e suas inseguranças. Diálogos da Codificação nos conduz pelos bastidores da codificação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou Priscila Gonçalves, colunista e comunicadora do Letra Espírita. Estamos aqui para dar continuidade a mais um estudo do livro Não se Escapa das Leis da Vida, de autoria da Rafaela Paz de Campos, também colunista, comunicadora e autora do Letra Espírita. Então, vamos dar continuidade às desventuras do Carlos? Hoje nós vamos estudar os capítulos 11 e 12. O capítulo 11 intitulado Lei de Conservação. Bom, como vocês se lembram, para quem não lembra, volta mais uma vez lá nos outros estudos, reassiste e tenta entender, beleza? Carlos, uma pessoa super complicada, super complexa de lidar. No último capítulo, a gente viu que a Simone cascou fora, não quis saber, foi tirar umas férias na Itália e ele desembolsou mais de 20 mil reais para um detetive particular tentar encontrar a Simone, já que ela não atendia as ligações dele, não queria saber de nada, não queria saber de falar com ele, e ele, né, o menininho mimado, não aceita em nenhuma hipótese ser rejeitado, dizer um não, né, ouvir um não. Então, assim nós terminamos o último capítulo. Bom, a Simone ainda não tinha retornado da sua viagem para a Itália, ela estava lá tranquila, havia passado aí mais ou menos uns 15 dias desde aquela discussão no bar sobre triângulo amoroso, que a Luísa pegou os dois no flagra, vocês lembram? Então, o Carlos, nesse processo, ele acabou sofrendo muito. Sofrimento, assim, emocional mesmo, né? Mas eu acho que é mais um sofrimento aí egóico, propriamente dizendo. A Simone não estava com ninguém, ela não queria saber de ninguém, ela só queria ter um pouquinho aí de descanso para a cabeça, de descansar mental, emocional e fisicamente daquele turbilhão de acontecimentos. E o detetive continuava mantendo ele informado. E isso deixava ele mais irado porque ele se julgava tão superior a qualquer outra pessoa em todos os aspectos possíveis que ele não suportava ser rejeitado ou dispensado por qualquer pessoa. Na visão deturpada dele e no seu complexo de autossuficiência, mascarado por um complexo de inferioridade, ele pensava que as pessoas deviam ficar honradas, deveriam ser gratas por ele escolher a companhia daquelas pessoas. O que não aconteceu com a Simone. A Simone resolveu dispensar ele, né? Então, ali ele pensava que ela estava sendo ingrata a ele. Da Luísa ele nem lembrava, não estava nem aí. Na verdade, ele se sentia até muito aliviado por ela ter saído da vida dele, né? E ele sequer procurou um advogado ali para rolar os trâmites do divórcio deles. Na verdade, ele nem pensava nisso.
A questão toda é que para o Carlos, a Luísa é como nem se tivesse existido. Ele não lembrava nem de como era a sombra dela. Todo esse contexto, né, que a gente já explicou, somado à influência do Ângelo, vocês lembram do espírito do Ângelo, que era o bebê, que era o espírito que a Simone carregava no ventre quando ela resolveu interromper a gravidez, e que lá em outra existência foi irmão da Luísa, né? E o Carlos acabou ali fazendo coisas não muito agradáveis, e esse espírito ele resolveu ficar na cola do Carlos para se vingar dele. É o que acontece com muita frequência. Carlos estava ali bebendo todos os dias, o que fazia com que ele ficasse assim, ainda mais irritado, e ele acabava descontando isso nos funcionários. E o Ângelo ali na espreitinha, né, bem coladinho ali nele, só ficava maldizendo o Carlos e desejando que as coisas piorassem ainda mais, como de fato vão piorar. Gente, não para, não para de piorar. Vai chegar um momento que as coisas vão dar uma amenizada, mas para o Carlos, sabe aquele ditado, só ladeira abaixo, daí para frente é só para trás? Então, daí para frente é só para trás. E nesse meio todo, a agressividade do Carlos, a grosseria dele com os funcionários atingiu níveis estratosféricos. Começou a acontecer de um funcionário atrás do outro começar a pedir demissão, porque ninguém suportava mais trabalhar lá. Era o clima ruim, o ambiente ruim, eles eram mal pagos, muito mal remunerados, aguentando humilhação, aguentando grosseria, aguentando desrespeito. Não tem ser humano que consiga aguentar muito tempo nessa situação. Então, esse ciclo dos funcionários começarem a se demitir em massa fez com que o trabalho fosse ficando acumulado e, obviamente, isso começou a gerar o quê para o Carlos? Prejuízos financeiros, que era tudo que ele não queria que acontecesse. Eu não vou nem dizer que ele não precisava, porque recursos financeiros ele dispunha de muito, nós já sabemos disso, mas ele não queria, porque a sua gana era muito grande. Então, quanto ele mais tinha, mais ele queria. Naquela manhã, né, em uma determinada manhã, ele já começou a disparar ordens para todo mundo, daquele jeitinho carinhoso e doce que a gente sabe que o Carlos tem. E logo em seguida, a secretária anunciou que 3 homens queriam falar com ele naquele momento, né? Os 4 ali, na verdade, se reuniram na sala do Carlos e os 4 começaram ali a dialogar. Bom, o que vai vir agora vai ser uma bomba. Qual era o planejamento do Carlos? Carlos tinha 2 fazendas. E entre uma dessas 2 fazendas, entre as 2 fazendas, na verdade, havia uma reserva ambiental muito grande. Nós sabemos que reservas ambientais são propriedades do Estado, né? São propriedades da União. E o que acontece, que o Carlos estava planejando, desmatar aquela reserva para que ele pudesse ampliar os seus negócios, comprar mais cabeças de gado. A gente sabe que o Carlos, que o trabalho, a função dele era gado de corte, ele tinha um frigorífico, né? E guardem bem essa informação, que ela vai ser importante logo ali na frente. E ali eles começaram a tramar uma forma de pagar, né, propina, que a gente já sabe, fazer os trâmites ali de uma forma totalmente fora da legalidade, para que ele pudesse desmatar aquela área, né? E vai, conversa vem, muita ironia que a gente sabe que acontece, e o Carlos tá assim, não, eu não vou me importar, é só umas arvorezinhas, dá umas arvorezinhas ali, miseráveis, que vai me impedir de crescer né, os meus negócios aqui. Esse povo está pensando o quê? E a conversa foi seguindo,
e logo em seguida o Carlos ele voltou para a sua rotina monótona e estressante de continuar ligando para Simone. Nesse momento a gente pode reparar uma coisa, o Carlos ele só tinha 2 focos, a Simone e ter mais dinheiro. Ele não pensava em absolutamente mais nada. A sua grande obsessão naquele momento, na verdade, era com relação a Simone. Passou um tempo, Carlos desequilibrado, as coisas na empresa foram só piorando, né? Porque os poucos funcionários que restaram estavam tendo que trabalhar por eles e por outros, pelos outros todos que haviam pedido demissão. Bom, passou um tempinho, passaram alguns dias, aquela quantia alta que foi negociada ali para pagar a propina ali para o pessoal certo para liberar o desmatamento daquela área, que nós sabemos é ilegal. O Carlos ele determinou que incendiassem a área, né, a fim de desmatar de uma forma assim, que não houvesse, que não tivesse como retomar as coisas, que não tivesse como recuperar a área. Bom, foi um estrago porque não foi só a flora que foi atingida, a fauna também. Então, muitos animais fugiram, outros não resistiram aos focos de incêndio, à fumaça, dentre outras questões aí muito tristes que acabaram acontecendo. Naquele pedaço havia muitos ambientalistas, né? E uma delas, a Maria Eduarda, ela estava ali com os amigos, com os companheiros dela ao redor, todos revoltadíssimos com aquilo que estava acontecendo. Mas por que isso aconteceu? Porque o Carlos, né, quem fez o serviço ali, fez de forma que nenhuma das 2 fazendas dele fosse atingida. A barreira de fogo, ela protegia, digamos assim, as 2 fazendas. Então, só a reserva que foi incendiada quase que completamente. Aquilo foi agravado, né? Isso foi considerado um crime ambiental e nós vamos ver o desenrolar dessa questão aí mais para frente. Bom, a Maria Eduarda, ela fotografou, né, tudo aquilo e já no final da tarde ela entrou na empresa, já também viradaça na raiva, exalando o ódio e deu um tapão na mesa do Carlos e falou: olha, isso não vai ficar assim, você está subestimando a inteligência da gente, né? Botou o Carlos no lugar dele, ele logicamente não estava nem aí. Nós já vimos o Carlos discutindo, vocês lembram quando ele discutiu com o Arthur? Que o Arthur falou umas boas verdades com ele e ele não estava nem aí, ele nem se preocupava com o que os outros falavam dele. Então, a reação dele com a Maria Eduarda foi a mesma. Mas no momento que a Maria Eduarda mostrou as fotos que comprovavam que aquele desmatamento, além de ilegal, era um crime, lógico, ele se estremeceu todo por dentro, mas ele não deixou transparecer. Ele sabia que ela podia botar tudo a perder, botar os negócios dele completamente, mandar tudo para o ralo abaixo, né? Ela falou: olha, quem vai fazer a denúncia sou eu, e você vai pagar muito caro por isso. Muito bem. Mais uma vez, né, aqueles diálogos exacerbados aconteciam e o Carlos ouviu o telefone dele tocando. Era quem? O Armando, o detetive dele, que tinha ido para a Itália correr atrás da Simone, né? Muito bem. Os dois ali dialogando, conversando. O Armando avisou que a Simone já estava retornando para o Brasil e que ele estava indo no mesmo voo que ela. Nesse momento, o Carlos já deu aquela animada, né, de opa, vou para o Rio de Janeiro receber a Simone. Afinal, ele tinha informações privilegiadas, não é? Bom, ele resolveu
beber mais um pouco, que era tudo que ele conseguia fazer. O dia amanheceu, a ressaca bateu sem dó nem piedade. O Carlos foi para a empresa. Nesse momento, ele se deparou com vários repórteres que aguardavam por ele para esclarecer sobre uma denúncia feita por uma ONG ambientalista. Vejam bem, Maria Eduarda não deixou barato. E assim que ele se aproximou, ele viu ela falando com os repórteres, né? E lógico, a vontade dele era pular no pescoço da garota, mas ele não podia fazer aquilo na frente de todo mundo. Se bem que ele era bem capaz de fazer isso, mas não na frente de tantas testemunhas. Então, ele ligou para o advogado dele e falou: Leonardo, eu preciso que você venha até o meu escritório porque tem um BO do ruim para você resolver. O Leonardo já estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Assim que ele chegou ao escritório, ele explicou para o Carlos que era praticamente impossível fazer uma defesa que o livrasse das consequências daquele ato, né? Por conta da repercussão, né, de ser uma reserva ambiental conhecida e importante para a região e com a presença de repórteres e ambientalistas, o Carlos ele não ia sair impune disso, né? O máximo que o Leonardo podia fazer por ele era ir tentar negociar uma multa, né? E fazer com que ele não saísse preso dessa situação, mesmo porque o Carlos ainda era um réu primário, né? Ou seja, ele não ia as consequências, se ele fosse preso ali, não seriam tão complicadas, né? Não seriam tão grandes. Mas, enfim, vai ser. Os dias foram passando, a Simone continuou ignorando o Carlos, ela não queria nem saber dele. E o Carlos percebeu que a raiva dele começou a se misturar com uma tristeza, né? O Carlos chorou em uma das suas noites, regadas a uísque para variagem, vai saber lá quantas garrafas de uísque ele já tinha mandado para dentro. Enfim, e ficou pensando, ô Simone, por que você está fazendo isso comigo? Por que você me ignora dessa forma? Mas não precisa fazer isso, né? Sabe que eu te amo, não é amor, é obsessão, a gente sabe. Mas enfim, o Ângelo, aquele espírito obsessor, estava pulando de alegria, soltando fogos de artifício vendo Carlos naquela situação. Porque tudo que ele queria era ver o Carlos afundando, né? A vingança dele era ver o Carlos se afundando. E, mais uma vez, eu vou recomendar a vocês a lerem o Armadilhas da Obsessão, que é tratado desse assunto lá, tá? Que, infelizmente, a alegria desses espíritos obsessores é verem os obsidiados. Quanto mais fundo no poço, para eles é melhor, mais satisfatório é a situação. Bom, o Carlos, ele não sabia. A Simone, gente, ela estava andando assim da casa para o trabalho, trabalho para casa, morrendo de medo do Carlos ir atrás dela. E ele não sabia, mas a Simone fez um pedido de medida protetiva contra ele. A intimação já tinha sido feita, mas quem recebeu foi a secretária. Vocês lembram da secretária que ele humilhava pra caramba, que ele gritava com ela? Então, ela de raiva e de vingança entregou a intimação para o Carlos. Nananina não. Ficou ali na surdina, caladinha, não falou absolutamente nada. Que ela pensou, bom, se ele correr atrás dela, ele que vai se lascar, né? Então, como eu quero ver ele se lascar, eu vou guardar aqui quietinha, eu vou ficar na minha, não vou falar nada. Bom, a Simone, ela até sentia falta do Carlos. Ela ainda tinha uma pontinha de sentimento. Mas, conforme ela foi relembrando tudo o que aconteceu, o fato do Carlos ter largado a Luísa grávida para poder passar um tempo com ela, né? Dentre todas as humilhações e tudo o que foi acontecendo,
tudo isso sobrepunha qualquer sentimento que a Simone tinha pelo Carlos. No final das contas, ela não sabia se ela amava ele ou se era só uma falta, uma saudade que logo, logo ia passar. Bom, tudo na vida do Carlos foi virando um verdadeiro caos. Ele perdeu a Simone, gastou uma grana em propina, depois gastou uma grana em incêndio, depois gastou outra grana para pagar a multa. E ele nem podia usar aquela área, né? Afinal, se ele usasse, ele iria preso. Porque ele ainda estava respondendo o processo em liberdade, mas estava respondendo. Além disso, os funcionários, né? Como eu falei, tinha todo mundo ido embora, ninguém queria saber de trabalhar mais. Quem estava dando conta, quem estava trabalhando não estava dando conta, então foi erro atrás de erro, erro atrás de erro, que culminavam em que, como eu falei, nos prejuízos financeiros para o Carlos que ele não queria. Ali, pela primeira vez, ele sentiu vontade de não ir trabalhar, né? Na manhã seguinte, ele se arrumou, foi para o escritório, passou pela secretária, que informou que tinha um oficial de justiça o esperando. O Carlos estranhou, né? Foi saber do que se tratava, mas ele já estava outra bomba prontinha para estourar. O oficial cumprimentou o Carlos, né? Ele assinou ali a intimação. Quando ele foi ler o papel, eis um novo processo. Muito bem, o Carlos estava sendo processado por poluição. Mas por que poluição, Priscila? Você lembra que eu falei que ele tinha um frigorífico? Então, os dejetos do frigorífico dele eram despejados sem nenhum tratamento no rio que abastecia uma parte significativa da população da cidade onde estava. Isso já ocorria há muitos anos. O Carlos, ele nunca pensou em gastar dinheiro com estrutura, com tratamento, com absolutamente nada disso. Ele nunca se importou verdadeiramente com as questões ambientais, a gente sabe disso, né? E o que chamou a atenção dos profissionais da saúde ali da região era que as pessoas começaram a adoecer quando eles foram começar a investigar o que é que estava acontecendo, descobriram a fonte, a origem daquela poluição, né? Então, o mundo dele começou a cair mais uma vez, de novo. Então, ele sentiu que ele estava numa péssima maré de sorte. Não, não era numa péssima maré de sorte. Ele só estava começando a colher aquilo que ele já tinha plantado há muitos e muitos anos. Então, capítulo 12, o sofrimento da mãe natureza. O Alfredo e o Roberto, eles, né, estavam muito tristes pela forma que as coisas estavam se desenrolando e pelo caminho que a vida do Carlos começou a tomar. Mas isso é uma escolha do Carlos. O Carlos escolheu em se enveredar por aqueles caminhos. Então, logicamente, ele tinha que arcar com as consequências também, né? As consequências dos nossos atos, elas são individuais e intransferíveis. A gente não pode transferir para o outro uma responsabilidade que é nossa. Bom, o Roberto e o Alfredo, eles começaram a dialogar a respeito de uma possível mudança do Carlos. Eles não podiam interferir efetivamente, afinal estariam interferindo no livre-arbítrio do Carlos. O máximo que podiam fazer é inspirá-lo, orientá-lo, mas como ele nunca estava aberto às boas inspirações, né, ele sempre estava vibrando numa energia muito baixa e atraindo cada vez mais espíritos que sintonizavam, que afinavam ali com a energia dele, ele só tinha ouvidos para as más inspirações. Gente, isso quer dizer que o Carlos deixou de ser um filho que Deus ama? Não. Nós sabemos que Deus é misericordioso, justo e bom, e Ele nos dá várias oportunidades
para que a gente possa fazer cada vez melhor. Fazer com a nossa vida e também para os outros cada vez melhor. Se a gente desperdiça essas oportunidades, o problema é nosso, não é de Deus. Bom, ali eles continuaram dialogando a respeito disso. E tem um trecho aqui do Livro dos Espíritos que eu vou ler para vocês, que o Roberto e o Alfredo dialogavam a respeito dos excessos na vida do Carlos, que tudo que ele tinha era demais. Vocês já viram aquele ditado, tudo que em excesso faz mal, até água? Então, até água, se a gente beber demais, vai fazer mal. Então, o negócio é a moderação. Então, vamos lá. O homem que busca nos excessos de todas as espécies um refinamento dos prazeres rebaixa-se mais do que os animais, pois estes sabem parar assim que satisfazem suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu como guia, e quanto maiores forem seus excessos, maior domínio ele concede à sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte, resultantes dos abusos, são também punição à transgressão da lei de Deus. Vamos pegar aqui como um rápido exemplo. Na natureza, no mundo animal, um animal, quando ele vai caçar uma presa, quando ele caça geralmente um animal muito maior, vamos falar aqui de leões caçando um javali, por exemplo. Um javali, ele é muito maior do que um leão. E um leão, ele não vai comer inteiramente um javali. Ali, os seus companheiros vão desfrutar daquele alimento também. E quando eles se sentem satisfeitos, eles param de comer. Eles não comem muito além, porque o corpo deles, o organismo daqueles animais já está habituado e evoluído o suficiente para armazenar energia até a próxima caça, certo? Então, com nós seres humanos funciona da mesma forma, mas não porque vamos caçar. Não. Quando nós comemos em excesso, a gula, quando nós acumulamos, como eu falei já em outros vídeos, em outros estudos, o acúmulo financeiro sem um propósito, sem um objetivo, é a ganância, é a ambição falando mais alto. E isso nós podemos aplicar em vários aspectos da nossa vida, até mesmo adquirir muito conhecimento sem usar, sem compartilhar, é excesso. Por que a gente vai se matar de estudar, ler 100 livros num ano, se a gente não vai compartilhar isso com alguém? Se a gente não vai compartilhar aquilo que a gente sabe? Qual é a necessidade de tanto acúmulo e de tanto excesso? É um questionamento aí que a gente pode levar para os nossos dias e praticar também. Bom, nesse momento, o Roberto, ele fez um questionamento a respeito do trabalho do Carlos, né? Que era abater animais para vender. Ele tinha um frigorífico que fornecia para vários outros pequenos frigoríficos, não só na cidade dele, mas em outra região também, né? E o Alfredo explicou que o fato do Carlos trabalhar com animais usados na alimentação humana não é um erro, porque o Roberto tinha questionado justamente isso, mas o fato dele matar outro ser vivo, né, de contribuir com o abate de outro ser vivo para a alimentação humana, mas isso não é um erro? Não, não é um erro. O corpo humano, aqui tem um trecho do Livro dos Espíritos, o nosso corpo, ele recebe aquilo que nós estamos evolutivamente preparados, prontos para receber como alimentação. Isso quer dizer que
um indivíduo que não consome animais ou produtos de origem animal é mais evoluído? Talvez sim, talvez não. Tudo é questão de hábito. É a questão do hábito alimentar, mas não só do hábito alimentar, mas da necessidade de cada corpo. Algumas pessoas ainda precisam, outras não, e tudo bem. E nenhum é melhor do que o outro, nenhum é mais evoluído do que o outro. Isso a gente precisa pensar. Mas vamos aqui ao trecho. Em sua constituição física, a carne nutre a carne. Do contrário, o homem perece. A lei da conservação torna um dever para o homem manter as energias e a saúde para o cumprimento da lei do trabalho. Portanto, ele deve alimentar-se segundo o que exige seu organismo. Assim sendo, ele exerce uma profissão necessária ainda para a humanidade. Conseguiram entender? Então, esse diálogo a respeito dos possíveis erros do Carlos, né, do que ele estava plantando, do que ele já havia plantado e do que ele estava colhendo ali, entrou uma questão muito interessante, que é a lei da conservação, que nós vimos ali no capítulo anterior, né? Que ele fere a lei da conservação, sim, quando ele não se preocupa com como os dejetos, né, da empresa dele estão afetando o meio ambiente. O trabalho dele não é um ferimento à lei da conservação, mas a forma como ele não se preocupa em descartar isso da forma correta, sim, é um ferimento à lei da conservação. E isso a gente pode aplicar também até nos grandes centros, seja grandes centros, grandes metrópoles ou não, a questão da coleta seletiva, por exemplo, que é uma coisa muito importante e que a gente já sabe que os produtos, que os materiais que podem ser reciclados, papel, plástico, vidro, são uma fonte importante de renda para muitas famílias que vivem desse trabalho. Então, é uma função nossa também descartar o nosso lixo corretamente. O lixo que a gente produz em casa é uma função nossa descartar isso de forma correta, porque tem famílias que vivem, que tiram a renda, que colocam o pão em casa através daqueles recicláveis. E também é uma função das autoridades cuidar bem para que esse lixo ele seja coletado da forma mais correta, que a gente sabe que também não é bem assim que acontece em muitos lugares. É só a gente dar uma olhada em como estão os aterros sanitários, produzindo chorume e que polui muito o lençol freático. Isso acaba indo para as nascentes, acaba indo para os rios. Então, eu costumo falar que é um trabalho de formiguinha, né? Cada um tem que fazer ali uma coisa. Mas no caso do Carlos, que ele tinha um negócio tão grande e ele não se preocupava em absolutamente nada com isso, era uma responsabilidade muito grande dele. Ele, como sendo proprietário, era uma responsabilidade muito grande cuidar para que aquilo fosse descartado da forma correta. Ali ele estava, sim, ferindo a lei da conservação. Muito bem. Perdão, gente. Desculpa, eu estava só dando uma olhadinha aqui no roteiro. Bom, o diálogo ali continua a respeito, principalmente, da questão do Carlos e da Simone, que a gente sabia que os dois não estavam programados para se encontrar, né, para resolverem ali, cada um resolver as suas pendências. E o Alfredo começou a explicar para o Roberto
a respeito das obsessões que estavam acontecendo, né? E ele explicou aqui um trecho muito interessante que já foi tratado em outros estudos. Para quem não acompanhou os estudos do Armadilhas lá no Facebook, vai lá dar uma olhadinha, que eu falei sobre a questão de obsessão entre encarnado, desencarnado para desencarnado e encarnado para encarnado também. Ali ele explicou que não era só o Ângelo, por exemplo, que estava obsidiando o Carlos. O Carlos estava obsidiando a Simone, porque ele não largava do pé dela. Ele não parava de ligar, ele não parava de mandar mensagem. Mandou até detetive atrás dela. Então vocês imaginem a que ponto chegou a obsessão do Carlos pela Simone. E às vezes a gente costuma fazer isso, e eu vou dar só uma exemplificada rápida aqui para vocês. Se a gente briga com uma pessoa, discute com uma pessoa, rompe laços com alguém, muitas vezes a gente fica assim, ai, que fulano agiu desse jeito comigo. Ah, não, que ele não podia ter feito isso comigo. Não, mas eu fui correta, eu agi do jeito certo e fulano foi lá e lascou com a minha vida. E aprontou comigo, e aprontou um monte, e fez isso, fez aquilo. E a gente fica ruminando isso. Gente, isso é uma forma de obsessão. Porque você não desgruda energeticamente da pessoa. Você fica ali relembrando, relembrando tudo o que passou, choramingando o leite derramado ali e não faz absolutamente nada de produtivo. O que você podia fazer com essa informação? Não, tá, beleza, fulano errou comigo? Tá, fulano errou comigo, mas eu também posso ter errado com fulano, né? Ok, aprendi isso, segue a vida, segue o baile, vou continuar seguindo o meu caminho aqui com esse aprendizado. Muitas vezes a gente fica preso nessa energia, a gente fica preso nessa vibração de que fulano fez isso, fulano foi ruim comigo. Ou muitas outras pessoas acabam fazendo isso também. E a gente acaba sentindo isso de uma forma um pouco mais incisiva. Ali a gente entende que o Carlos achava que amor era posse, quando na verdade não é. O amor é leve, o amor é tranquilo. A posse prende, nos prende a outras pessoas. E eles continuaram tentando assistir o Carlos para que a situação não piorasse, mas acreditem, vai piorar. Enfim, ficamos por aqui, já encerramos por hoje e eu espero vocês no próximo estudo. Eu espero que vocês estejam em excelente companhia, que nosso Mestre Jesus vos acompanhe hoje, todos os dias e sempre, e que a gente possa ter um pouquinho mais de consciência sobre tantas questões que nós precisamos nos conscientizar, mas não só nos conscientizar, praticar também, para a gente ter uma estadia melhor no planeta enquanto nós estivermos aqui, certo? É isso, espero vocês no próximo estudo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!